Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, o podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. Hoje a minha convidada é uma pessoa muito criativa, com uma mente e uma cabeça super artística, a Milena Melo, fundadora da IEI, diretora criativa também. Milena, muito bem-vinda, muito obrigada por estares aqui. Vejo-nos contar a história da IEI, uma marca para rapazes, que é uma coisa diferente, porque há muitas marcas de raparigas, também para rapazes, mas assim, com essa carga moda é menos comum. E por isso queria que me contasse um bocadinho de como é que começou este projeto, uma vez que tu vens de jornalismo, nada tinha a ver com moda. Como é que veio esse bichinho de criar uma marca e como é que nasceu a IEI? Olá Madalena, antes de mais obrigada pelo convite, estou mesmo muito contente de estar cá e é sempre um prazer partilhar a história da IEI, porque também é um bocado da minha história. Claro. Mas enfim, eu acho sempre engraçado que as pessoas me dizem que jornalismo não tem nada a ver com moda, mas para mim tem tudo a ver, porque moda para mim é comunicação acima Verdade. de tudo. É muita comunicação, é criatividade e é utilidade. E eu acho que fui parar à moda porque senti uma necessidade de aplicar a minha criatividade em algo mais palpável. O jornalismo acaba por ter uma esfera mais mental, mais intelectual, se quisermos, e faltava-me um pouco aplicar a criatividade de uma forma... Um produto. Sim, exatamente, de uma forma mais palpável. Portanto, se calhar começo antes da EA a explicar como é que vou parar à moda. Sim. Eu acho que sempre gostei de moda. Sempre gostei de me expressar através daquilo que visto, que acho que é uma coisa evidente. Aos 15 anos já personalizavas calças de ganga? Exatamente, começou mesmo aí, portanto eu acho que na adolescência é a altura em que nós começamos mais a ter uma noção de identidade, e a afirmarmos. de dizer quem é que nós somos, quais são as nossas escolhas, e eu já na altura sentia a necessidade de criar coisas que fossem só minhas, ou seja, que ninguém... Exato. E o que é que aconteceu? Eu comecei a criar só para mim, mas as minhas amigas acharam engraçado. E eu personalizava ténis, personalizava calças de ganga. Sim. E a certa altura a minha mãe tinha um quartinho nos fundos da casa, que eu criei um pequeno ateliê, então era muito engraçado, que às sextas-feiras à noite as minhas amigas vinham vestidas e diziam-me: agora transforma-me esta calça, faz-me um colar por esta roupa. Isso é espetacular. E então nós fazíamos os looks antes da festa e era muito, muito engraçado. Esta brincadeira acabou rapidamente porque a minha mãe começou a perceber que eu tinha ali muito fundo de maneio, estava muito dona do meu nariz, não estava a achar piada nenhuma a isso. E disse: menina... Castrou-te a criatividade toda. Exato, disse: menina, tudo bem, tudo muito bonito, mas agora temos que estudar, temos que perceber para onde é que vamos fazer, não é? Em termos de ensino universitário, e isso está a dispersar muito a tua atenção, não é? Que eu não acho que tenha sido propriamente um castrar. A minha mãe é muito criativa, a minha mãe é decoradora de interiores e eu acho que isso também despertou em mim o lado criativo. E o lado estético. Mas também tem um lado muito prático, um lado muito funcional que também me acompanha e eu acho que é super importante quando conseguimos... pés na terra. Exato, unir criatividade com pés na terra eu acho que é o melhor dos dois mundos. Sem dúvida. E em casa temos muito isso e devo à minha mãe, não é? Portanto fica já aqui o agradecimento à mãe que fica sempre bem. E não o trauma de ter castrado. Exato. E então... nessa altura eu sempre gostei de escrever e de comunicação, não é? Lá está. E a minha professora de português pediu para fazer alguns textos e ficou super entusiasmada com os textos e na altura foi publicado no jornal um dos meus textos e eu gostei daquela sensação de que engraçado. Do que eu escrevi ou do que eu estava, da mensagem que eu queria passar, tocar outras pessoas e achei, olha... Mas isso já cá em Portugal ou ainda moravas no Brasil? Não, ainda no Brasil. Certo. E então pensei, olha, isto pode ser um caminho, isto é uma coisa que para mim faz sentido. Eu gosto de escrever e transmitir uma mensagem. Sim, gosto. Eu sempre gostei muito de pessoas, adoro pessoas, acho que aprendo sempre com pessoas e gosto dessa troca de ideias. E quando há um meio que nos permite passar uma mensagem a um público ainda mais alargado, eu naturalmente fico seduzida, é impossível. E então pensei, este pode ser perfeitamente um caminho, era um caminho também mais... de certa forma previsível, porque a moda é mais imprevisível, não é? Quando nós pensamos em moda ninguém sabe muito bem como é que a coisa vai se processar e portanto eu acho que foi por aí que eu fui pelo jornalismo e acho que foi uma escolha ótima, porque pelo menos eu sempre me senti muito peixe na água, as coisas correram bem, eu fui chefe de redação com 25 anos, portanto foi assim uma coisa, isso já cá em Portugal. Portanto, foi uma coisa que não digo que foi um tiro ao lado, acho que foi uma coisa que também fazia... Não, também... E pesada, e sobretudo se tinhas chegado ainda com mais... Sem dúvida, mais dificuldades, não é? Mas com mais mérito. Eu acho que
portanto, eu acho que foi uma escolha que tem muito a ver com a minha identidade, aquilo que eu sou, quem eu sou. Hoje gostava de ter descoberto a moda um bocadinho mais cedo, confesso, porque é engraçado que eu gostei do jornalismo, fez sentido para mim durante muito tempo da minha vida, mas era preciso algum esforço. Com a moda eu não sinto que tenha que fazer esforço, é engraçado. Tudo é muito natural, é muito quando eu tenho que olhar para uma peça e perceber o que é que eu tenho que mudar, é uma coisa que eu faço de uma forma muito serena, muito suave. Não quer dizer que não tenha trabalho por trás, que não se faça pesquisa, mas as decisões são... seguras. É isso, eu não sei explicar, é mesmo natural, é fluido. Eu acho que quando nós encontramos uma coisa que é nosso número, é fluido, e eu sinto isso com a moda e confesso que apesar de ter uma carreira que eu acho que posso considerar bem sucedida, não sentia com o jornalismo. E então, por essa razão, há momentos em que eu penso, gostava de ter começado mais cedo. Mas por outro, eu acho que também não seria a designer que sou se não tivesse essa experiência. Porque o jornalismo tem uma coisa muito gira, que é uma pessoa que tem a possibilidade de viver, a Madalena agora está a passar um pouco por isso, a possibilidade de viver várias vidas, várias histórias. Então aprende imenso com... Uma pessoa vai fazer uma história sobre uma escola de... E ainda por cima eu trabalhei muito no jornalismo económico. Portanto, nós íamos contar a história de uma escola de dança, ou de um colégio, ou, sei lá, de uma... Seja do que for, de negócios com muita variedade. E histórias diferentes e contextos diferentes. E uma pessoa vivia aquela realidade e tirava dali sempre lições. Portanto, eu acho que é de facto uma área que permite aprender muito e crescer muito. Mas como eu disse, numa altura eu senti, nem sei verbalizar, eu senti que havia realmente falta, alguma coisa me fazia falta. Não preenchia. E, entretanto, acontece uma coisa nada original que engravidei, não é? E, portanto... Não, totalmente original, Exato. Não há mais nenhum bebê igual. Não, mas digo original no sentido em que muitas ideias de negócios surgem com a maternidade, não é? Portanto, essa parte... Porque, na verdade, as ideias de negócio nascem para satisfazer necessidades, e essas necessidades, quando a pessoa está num estágio de vida diferente, fica atenta a necessidades novas que surgem, é normal. Exatamente. E então eu descobri que estava grávida, toda aquela felicidade incluída, e percebi que o meu primeiro filho ia ser rapaz. Eu confesso, que é uma coisa que não se pode dizer, que eu queria uma menina. Eu não tenho problemas em assumir que eu queria uma menina. Para poder vestir com roupas. Não era só para vestir, imagina, eu não sei explicar, eu sou a filha mais velha, queria um bocado reproduzir aquele modelo, gostava de que o meu primeiro filho fosse uma menina e assumo sem problema. Então eu sempre fui muito planear a minha vida, não sou uma pessoa muito errante. Eu tenho objetivos, traço e vou atrás deles com todas as forças que tenho. E achava que a maternidade era exatamente a mesma coisa, portanto nós traçamos um objetivo, queremos ser mãe, e na minha cabeça era... evidente que ia ter uma menina, quer dizer, não há cá... Esse é o primeiro ensinamento de ser mãe. É que depois nada passa a ser 100% controlado completamente. por nós. Eu acho que a maternidade é sem dúvida a melhor professora de uma mãe, sem dúvida nenhuma. E então, eu lembro quando o obstetra me disse, é um menino, e eu... Está a ver mal. Vamos lá ver isto como deve de ser. Pronto, depois encaixei como é natural, claro. E comecei Eu pensava ao contrário, eu não sei porquê, não é que tivesse nenhuma vontade, era-me indiferente por acaso, mas eu achava, não sei porquê, que ia ser um rapaz, e depois quando me disseram que era uma rapariga, estava mesmo, até tinha nome para rapaz e não tinha para rapariga. Eu já tinha nome também, tudo, claro, de rapariga, de rapaz, estava a leste do paraíso. E então, a segunda etapa maravilhosa de ser mãe, pelo menos para mim, gosto de moda, era logo pensar nos trapinhos do rebento, não é? Portanto, é aquela coisa de brincar um bocado das bonecas, porque todo o resto eu acho super pesado, porque são muitas transformações. Sim. A parte da moda é a parte mais leve, é aquela parte que nós pensamos, uau, pronto, isto tem aqui uma vantagem no meio de todas essas transformações, quando nós ainda não sabemos o que nos aguarda. E pronto, quando realizei que foi rapaz e fui, portanto, atrás dos trapinhos, aquilo foi para mim um choque muito grande. Porque eu acho que nós estamos a falar realmente a roupa de rapaz, não quer dizer que as marcas... Vamos nos situar, desculpa interromper-te, Milena. Estamos a falar de 2013. Certo. Pronto. Eu acho que as coisas hoje já não estão como estavam em 2013, mas ainda há um caminho por percorrer. Porque se nós pensarmos na maior parte das marcas de roupa infantil, o que acontece na maioria das vezes é 70% do catálogo é das raparigas e 30% é dos rapazes. É verdade.
E normalmente os rapazes não têm um foco em moda, parece que os rapazes têm que ser todos clássicos, eles não têm direito a ter uma identidade um bocadinho mais arrojada, porque ainda culturalmente ver um homem mais arrojado pode ser mal interpretado, não é? Portanto, há aqui essa... E porque o mercado, e na verdade os homens são muito mais práticos e portanto isso passa das crianças para os adultos ou dos adultos para as crianças, e os próprios miúdos querem conforto, que é um dos pilares da EA, e é uma coisa que tem que ser prática, portanto uma t-shirt e uns calções. Querem conforto. Depois mais tarde, eu acho que não é tanto no início, não é? Portanto no início claramente que é a mãe que escolhe, é uma opção da mãe. Mas depois o mercado acaba por balizar muito, e é verdade, as coleções mas se nós muito... formos pensar, eu acho que isso é válido ainda para a nossa geração, mas se formos olhar para gerações mais novas, os homens estão muito mais high fashion. E high fashion, eles estão muito menos utilitários, cada vez mais há uma preocupação masculina da moda, que eu acho super válida, ainda bem, acho que isto não deve ficar só nas nossas costas. E na moda infantil, essa atualização demorou mais tempo. Como sempre na história da moda infantil, aliás, as crianças sempre foram vistas como mini adultos, não tanto como um espaço já lá de expressão. vamos às inspirações dos anos 70 e essa pesquisa que tu fazes, que é incrível. E pronto, e entretanto eu senti, quando entrei nas marcas, que não revia ali nada de... Não me despertava, não me identificava, exatamente. Só que eu tenho uma experiência, porque antes de acabar a minha faculdade, o meu curso de jornalismo, eu trabalhei na Zara. Estávamos a conversar sobre isso, eu trabalhei na Zara 1 ano e meio e, por acaso, cá em Portugal, na secção de criança. E então, eu lembro-me que na altura uma grande amiga minha também estava grávida. E ela na altura dizia, estás a ver, estamos as duas de rapazes e não sei o quê, não há nada de jeito para rapazes, devíamos pensar em criar... E nessa altura a Zara nem tinha uma coleção de bebê por aí além, agora tem uma coleção muito maior. Agora começa a ter mais variedade, na altura... sim. E quando olhamos para os rapazes é sempre uma conversa diferente, ainda hoje na maior parte das marcas. Certo. Há muita gente que nos diz, porque é que vocês não fazem mesmo peças para meninas, apesar de nós convidarmos as meninas a usarem as nossas peças. Porque eu acho que pensar o design para homem, para menina e para menino é diferente. O que eu acho que é verdadeira liberdade é uma menina poder usar uma peça de rapaz e um rapaz poder usar uma peça de menina e está tudo certo, não é? Portanto, não haver essa limitação. Mas eu acho que na parte do criar é importante ter algumas referências. Mas as peças aí são super criativas. Eu nem vejo ali... Está bem que é inicialmente mais pensada para rapaz, mas na verdade eu nem vejo, aliás, quando tu tens a tua filha com fotografias de produto, ela está super cool, muito modernaça e não são peças, eu acho que até é um bocadinho unissex, porque é muito criativa, acho que o pilar é a criatividade, nem é tanto... Sim, mas eu particularmente embirro um bocadinho com o tema do unissexo, porque eu acho que quando nós pensamos em moda unissexo, vamos para um bocado todos de fato de treino. E eu acho que é um bocado para onde a minha cabeça vai. E quando nós vamos ver coleções de marcas que apresentam a primeira... Mas imagina, aquela sweatshirt giríssima com lettering a dizer ups. Sim. Azul, branca, amarela. Claro. Fica muito gira num rapaz e muito gira numa rapariga. Portanto, claro. Quando eu digo unissex é um bocadinho... Era isso que me estava a referir. É uma peça que tanto fica bem a um rapaz como também fica bem a uma rapariga. Com certeza, mas o que eu digo é... Eu estou a pensar num rapaz fashion e naturalmente um rapaz fashion, uma menina pode pôr até uma camisa com largueirona, oversize, exatamente, com uma saia. Eu por exemplo, compro imensas coisas em marcas de homem, porque gosto muito de misturar um look bem feminino com um look mais masculino e era um bocado essa também o mote, mas, ou seja, partir de um patamar que é masculino, de rapaz, que depois pode perfeitamente, porque para mim isso é liberdade. E parte para rapaz porque foi uma necessidade objetiva que tu identificaste, não é? Exato, e isso para mim é que é liberdade, é nós entrarmos numa loja de homem e não temos problema nenhum em comprar uma camisa. Claro. Ou, pronto, fazer este mix que eu acho que é mais enriquecedor para a nossa identidade. Mas enfim, eu antes de acabar o curso fui para a Zara e portanto tinha essa experiência em moda em grande escala e portanto quando me disseram, devíamos pensar numa marca de rapaz, eu pensei, nem pensem nisso, quer dizer, não vende. Isto não é possível, é muito investimento para criar uma marca de moda, quer dizer, não me saiu o Euromilhões, portanto não me parece uma possibilidade. Mas aquilo ficou na minha cabeça e... Mas quem é que desafiou? Porque é que... Isso foi uma amiga. Ok. Foi uma amiga que nós estávamos grávidas e ela estava a dizer, olha, pronto, eu também estou farta do que vejo, nós precisamos de coisas diferentes,
nós fomos aos mercaditos, que toda a gente ia, e há um estilo sempre mais universal, que nós não nos identificávamos muito, mais clássicos, e sobretudo para rapaz eu queria uma coisa diferente, mais leve, mais fresca. Então as duas começamos essa conversa, mas na altura eu disse, olha, nem quero pensar nisso, eu tenho essa experiência de retalho e de grande dimensão e de custos e de gestão de estoques, não. É uma dor de cabeça. Mas tu gostaste da experiência na Zara? Muito, muito. Foi muito, uma muito. experiência muito enriquecedora, porque no fundo tu acabas por ter Zara é uma empresa incrível. Eu acho que independentemente de ser fast fashion e Claro. de hoje nós estarmos com uma consciência Sim. que temos que Sim. mas a verdade é que é uma escola de sem dúvida. foi uma experiência Eu acho que muito eu tenho uma enriquecedora. postura na vida que é, acho que não devemos diabolizar nada. Ora, aí está. Ou seja, eu acho que fast fashion infelizmente ocupou todas as áreas. Ele não tem que ocupar todas as áreas, ele tem uma área e tem que dar espaço para as outras áreas, mas isso também parte de nós enquanto consumidores, não vale a pena diabolizarmos Claro. e depois pecarmos com frequência, não é? Não fazermos nós próprios a avaliação do que é que faz sentido ou não comprar uma marca de fast fashion. E nasceu por necessidades que objetivamente Claro. permitiram uma série de outras coisas, porque o ritmo de vida, se nós olharmos para os últimos 30 anos, o fast fashion veio dar resposta a necessidades que surgiram na altura. Estamos sempre a falar da mesma coisa, não é? E agora há outras necessidades, e agora o planeta não aguenta, e portanto nós vamos ter que nos reajustar. Sempre. Mas nós também podemos evoluir claro. com o todos aprendemos com esse óbvio, processo. Não é? Claro, há muitos mortos e feridos, não é? No caso, literalmente, infelizmente, que é uma questão muito séria. Mas aí já vais à produção e já vais, pronto, o que eu queria dizer era passar um bocadinho, não, claro que sim, como é óbvio, mas era importante passar de não fazer o fato à medida e poder ter roupa pronta para comprar e pronto, e daí depois deu-se um salto muito maior, mas quer dizer, é uma evolução que permitiu... Não, e que foi mesmo necessário, porque se nós pensarmos, ainda ontem eu via um artigo que publicou uma amiga minha, uma partilha, que eu achei muito interessante, que era... os nossos avós recebiam 10% de aumento salarial por cada ano de escolaridade que tivessem a mais que um colega. Esse aumento hoje em dia é de 5%. Portanto, nós perdemos muito poder de compra, não é? Claro. Portanto, o consumo também andou em função... Isto tudo se tornou demasiado descartável, demasiado democrático, se quisermos. Custa dizer essa palavra, mas é que... Mas é verdade. O sonho da democratização destruiu o valor de muita coisa, inclusivamente o valor do nosso próprio trabalho. Portanto, quando o nosso próprio trabalho não tem valor, nós também não temos poder de compra. Claro. E a indústria também reagiu a essa realidade. Agora, é como nós estávamos a falar, hoje em dia temos que repensar isto tudo e reavaliar e reajustar. Mas é como o consumo, a postura ecológica que nós estamos a falar. Ninguém consegue desperdício zero, 100%, não é? Mas nós podemos todos fazer um esforço. Então eu acho que caminho... Todos juntos, nesse esforço menor, é muito mais eficaz. Muitas pessoas fazerem um esforço mais pequeno do que uma pessoa fazer um esforço gigante. Portanto, isto é passo a passo. E acaba por funcionar melhor se percebermos que os fundamentalismos, sejam em que áreas forem, não são construtivos, claro, não é? Nós precisamos de eficácia, e a eficácia nem sempre consegue com o extremo, consegue-se mais no meio caminho, não é? Exatamente. Portanto, voltando aqui à questão, surgiu essa conversa e eu disse não, isto não é possível. Mas fiquei com aquele bichinho e continuei um bocado insatisfeita com o que via. E a criança não tarda nada, nascia e não tinha roupa. Exato. Não, mas entretanto acontece que a criança nasce, eu compro o que havia no mercado e lembro-me de uma vez estar a fazer aqueles passeios que nós conseguimos fazer quando temos licença de maternidade, não é? Nas tardes e tal. Eu estava a andar pelo Chiado com o carrinho do Pedro e vi um rapaz a sair de um bar. E ele sai de um bar, ele tinha 8, 9 anos mais ou menos, sai de um bar com uma calça de ganga, uma t-shirt branca simples e tinha um lenço giríssimo, com 8 anos. O miúdo saiu, eu pensei, mas que grande cenário, isto é mesmo muita pinta para um rapaz de 8 anos. E pensei, olha, se calhar isto é possível. Ou seja, em vez de eu começar com roupa, que é logo um investimento muito maior, poderia experimentar acessórios e pensar como é que isto vai resultar, de que forma é que o mercado vai reagir. E depois era uma completa loucura, porque não havia nenhuma marca de acessórios para rapazes. Quer dizer, só acessórios para crianças já é qualquer coisa de ousado. Acessórios para rapazes era...
E comecei a pensar, o que é que podem ser acessórios para rapazes? Na altura usava-se muito aqueles laços, não é? No Brasil chama-se a gravata borboleta, o suspensório. Portanto, começamos a pensar gorros, golas, portanto, íamos a tudo. Não fomos só mais ao street style, que é uma coisa mais hoje associada à EA, mas começamos a pensar numa panóplia de acessórios que pudessem dar assim um twist a um look básico, e fomos por esse caminho. E começamos isso, era muito mais fácil, porque nós estávamos a falar de retalhos, portanto podíamos comprar o tecido mesmo que não fosse um tecido super barato, como se usa um pedacinho pequenininho, conseguia-se encontrar ali uma margem, e trabalhar com costureiras, não é? Portanto foi assim todo um filme novo. Primeiro desafio foi perceber que as costureiras são uma espécie de extinção, que na nossa cabeça é verdade. Não era, não é? Porque nós não recorremos às costureiras e pensámos que elas iam continuar cá, mas se não recorrermos elas de facto desaparecem, não é? E então fomos fazer esse exercício de procurar costureiras e depois encontrar quem fizesse trabalhos bem feitos e com experiência, pronto. Lá chegamos à nossa rede de fornecedores e saiu a primeira linha de acessórios da EA. Eu aproveitei um bocadinho também a minha expertise enquanto jornalista, portanto fiz um press release e era engraçado porque de facto acabava, não era só o lançamento de uma empresa, era de facto uma notícia associada, porque quem é que faz acessórios de moda para rapazes? É uma história, não é? No fundo, não é só uma marca que aparece. Certo. E então conseguimos ter uma boa visibilidade e também não tínhamos assim um estoque por aí além, fomos à televisão e portanto o primeiro estoque desapareceu. Em 2 tempos. E recebemos logo imensas mensagens de mães, tipo, eu tenho 3 rapazes e isso é uma lefada de ar fresco na minha vida. E foi engraçado porque na altura foi tipo uma necessidade minha, que eu acho que era muito minha, não sabia até que ponto é que que outras pessoas se relacionariam com esta necessidade, e realmente quando comecei a pensar em mães de 3 rapazes, pensei, meu Deus, isto é realmente... É tudo que ela quer, não é? Porque ela não pode, no fundo, não tem... Não, é mesmo isso, a pessoa quer vestir e fazer e depois não há, não é? Exato. Nas raparigas era mais fácil. E pronto, e assim começou, nós fizemos os nossos acessórios, fizemos, penso que 3 linhas de acessórios, e depois começamos a receber feedback das clientes, olha, gostamos muito das estampas, gostamos muito, Vocês começaram logo com as estampas, porque é uma coisa muito marcante na marca, que é muito gira e diferenciadora. Sim, as estampas são ilustrações que são feitas por mim à mão. São feitas todas por ti? São. Giro. E é engraçado porque a ilustração também foi um bocadinho espontâneo, porque as minhas peças de roupa quase sempre têm texto, que eu acho que tem muito a ver com o fato de ser jornalista, e depois acabam por ter uma ilustração que brinca com 2 sentidos diferentes. Por exemplo, nós temos um que é um skate, mas ao mesmo tempo é um cachorro, que foi uma das primeiras coleções que nós fizemos, que era uma coleção que era uma provocação ao fast food, que mais uma vez era... eu acho que não devemos diabolizar o fast food, faz mal, claro, não se deve consumir, mas eu acho que de vez em quando numa festa de anos comer um repousado ou comer um brigadeiro não vai ser uma coisa... Faz também parte da infância esses pequenos pecados. Brigadeiro obviamente... não acho fast food, desculpa. Hã? Brigadeiro para mim não é um fast food. Pois, desculpa. não é. Preciso de brigadeiros na minha Sim, mas vida. uma salsicha se calhar é, Sim. não é? E o cachorro também faz um bocadinho do nosso Sem imaginário. dúvida. Essa imagem é giríssima, essa ilustração. Eu acho que, lá está, como tudo na vida, o equilíbrio é ótimo e acho super válido, não quero ser mal interpretada, termos de alimentação saudável, Claro. mas de vez em quando um pequeno Claro. bocado faz bem à alma e acho que é importante. Pronto. E a coleção era um bocado uma provocação a isso. Mas voltando aqui à questão portanto, das ilustrações, sim, nós tínhamos sempre ilustrações, porque às vezes fazíamos um gorro ou uma gola que já tinha ilustrações. E isso também foi toda uma aventura, porque em pequena escala estampar Já lá vamos de loucos. às dificuldades da pequena produção. Exato. E o que é que acontecia? Nós tínhamos, por exemplo, um modelo que resultava super bem, só que nós compramos um retalho para fazer aquele modelo e, portanto, já não tínhamos como fazer reposição. Portanto, uma coisa que corresse muito bem, Certo. perdia ali o efeito, Oportunidade. não é? E então começamos a fazer viagens para o norte à procura de quem nos vendesse mais quantidade. E foi toda uma aventura, porque também é engraçado, porque é muito difícil entrar no mercado das fábricas ou dos fornecedores de tecido, porque ninguém quer olhar para os pequeninos e nós éramos microscópicos mesmo. Sem dúvida. E depois não há muita informação disponível online, nem há propriamente onde uma pessoa pode ir perguntar quem é que faz isso ou quem é que faz aquilo. E então foi toda uma aventura, íamos mesmo de carro e no norte há uma coisa muito gira, que é às vezes há uma casa, há localidades que aquilo é tudo fábricas e tudo armazéns e uma pessoa não faz ideia, sim, não é? é Não tem ali nenhuma placa, nenhuma informação. E então fomos fazer essa aventura de descobrir fornecedores e numa dessas aventuras apanhamos uma pequena fábrica
tinha sido... Na verdade não foi uma pequena fábrica, estávamos a visitar um fornecedor de complementos têxteis que disse assim, mas vocês fazem, onde é que fazem as coisas? Fazemos em costureiras, em Lisboa e tal, e ele, isso deve ficar muito caro e deve ser muito complicado e tal, vocês não estavam a fazer mais coisas? Nós sim, olha, tenho um amigo que montou agora uma confecção infantil de uma marca própria, mas também aceita outras marcas, vocês não querem ir lá visitar, já que estão aqui? Nós, claro que sim, vamos lá. Pronto, e aquilo era realmente uma unidade de produção muito pequenina, que estava a começar e, portanto, para nosso espanto, eles estavam disponíveis para fazer as unidades que nós quiséssemos e nós pensamos, por está na hora certa, no sítio certo. Vamos mergulhar. E isso é toda uma aventura no mundo têxtil, porque às vezes as coisas parecem super fáceis e depois revelam-se muito complicadas. E foi o que aconteceu, portanto... Mas o quê? Os protótipos não vinham como tu vieram querias? tudo muito bem, a execução vinha toda bem. O que acontece é o que acontece sempre quando nós temos a oportunidade de produzir em pequena escala em Portugal, que é, começamos com uma pequena unidade que de repente explode em termos de sucesso, começa a ter marcas que têm quantidades muito mais interessantes que as tuas, e a tua produção fica para o último lugar. E, portanto, em moda isso é dramático, porque em vez de entregar... Claro, os prazos são todos não é? Entregam um mês, às vezes um mês e meio depois, o valor do produto desaparece. Portanto, claro. A vida de uma marca pequena é essa, é encontrar um fornecedor que aceita, ele diz que sim, parece que rosas ao nosso redor, passado muito pouco tempo ele começa a ser muito mais assediado por marcas lá fora, é preciso voltar a esse processo de trocar fornecedor. Mesma coisa, a primeira encomenda... Não, e o trocar de fornecedor até afinar o processo é sempre um problema, porque até tu tens a produção tudo afinada, claro. Não é de um dia para o outro, como é outro. E esse processo é quase inevitável. Eu acho que quem disser o contrário está a mentir. Exato. Porque é a realidade, não é? Ninguém começa logo a pedir 1000 unidades por peça. Claro. E, portanto, só que lá fora há outras marcas que o assédio... Tem outra dimensão. Não, claro. E o assédio em Portugal é global, não é? Sim, não estamos a falar só de um mercado. Portanto, eles têm, de facto, muito assédio para produzir. E é natural que isso aconteça, ou seja, não querendo diabolizar quem produz, eu percebo claramente que é muito mais vantajoso agarrar um cliente que tem mais unidades do que um que tem menos. Mas isso é uma outra conversa que nós vamos ter mais à frente, que tem a ver com até aqui tudo bem, mas agora... Isto tem que mudar. Não, e que eu não acredito que nem as grandes vão produzir grandes, eles vão precisar de reajustar outro tipo de... a dimensão da produção, sem dúvida. E pronto, e nós não aproveitamos esse tempo, esse intervalo para aprender. Nós focamos no imediato, não é? Não fizemos o trabalho da formiguinha, que era um trabalho de olhar, tipo, olha, o mercado está a dar uma pequena volta, eu tenho aqui as ferramentas à mão, posso eventualmente experimentar outra forma de trabalhar e perceber se isso é lucrativo, se é interessante. Nós temos, e eu acho que é engraçado isso em Portugal sobretudo, porque isto é uma realidade global, as pessoas olham sempre para os grandes peixes, mas para nós é ainda mais sofrido porque há muito poucos grandes peixes num mercado do tamanho de Portugal, não é? Claro que as fábricas olham para o mundo, mas estou a dizer, nós enquanto negócio ou empreendedores, normalmente não se olha para os nichos, despreza-se muito os nichos, mas eles são mercados muito interessantes, não é? Que sem dúvida dão mais trabalho, levam mais tempo a construir. Mas depois têm um potencial diferente. Se nós pensarmos bem, é de género, parece uma marca de gelados de iogurte. Aqui a Renada, o bairro todo tem gelados de iogurte. Sim, nós em Portugal somos peritos nisso. E não se pode ter um que nascem logo casas de... Parecem pipocas a saltar, é impressionante. Exato. E eu acho que, sobretudo num mercado pequeno, a diferenciação é fundamental, não é? Portanto, é em todos os mercados, mas num mercado pequeno ainda seria mais... relevante. Exato, mais relevante e mais expectável que assim fosse. Portanto, voltando à produção, entras nessa confecção que começam os problemas porque começam a entrar clientes maiores e ias-me dizer que deves ter ido para outra confecção ou então nasce o outro projeto que me vais contar. Não, eu ainda fiz algumas trocas de confecção. Mas quer dizer, nesse momento inseriste roupa na coleção? Sim, inseri roupa. Foi correu super bem, ficamos muito satisfeitos. Vendias online? Vendíamos online, percebemos que fazia sentido e continuamos. E também entrei aí propriamente no mundo da criação de peças de vestuário, que era um mundo completamente novo para mim. Porque não esquecer que a minha formação era jornalismo até à altura, não fazia ideia, portanto foi mesmo... Mas depois fizeste uma formação em design de moda, certo? Foi, mas aí era completamente tentativa e erro, recorte, era uma coisa rudimentar. E entretanto as coisas foram evoluindo e eu comecei a sentir de facto a necessidade de
Na verdade, a história é engraçada, porque nós fomos a uma feira internacional e, aliás, a primeira feira internacional que nós fomos foi em Copenhaga. E Mas com a primeira coleção já? Não, isso já foi a terceira coleção de roupa. Mas ainda fazia as coisas de uma forma muito caseira, se quisermos, rudimentar, eu não tinha informação, portanto fazia as minhas estampas, fazia a coleção. E foste para uma feira, é assim mesmo, adoro esse... Sim, sem expectativa, sem não é? medos, vamos embora. Mas a parte boa é que também se vai sem expectativa, porque como não tinha nenhum título, não tinha nenhuma... Eu pensei, vou lá ver como param as modas, tipo... Vou passar lá super despercebida e vou aprender e está tudo tranquilo. Também ninguém estava à espera que eu fosse chegar, ver e vencer, porque estávamos a experimentar. Que engraçado. E então, quando chego... Mas foi a Pitibimbo? Não, isso é agora. Não, foi a... agora não me lembro Copenhaga, disseste Copenhaga. Sim, agora não me lembro o nome da feira. Mas sim, fiz confusão. Exato. A Pitch é em Florença, certo. Sim. E entretanto, fomos para a feira... Normal, vamos experimentar, vamos pôr a nossa coleção. Eu tenho muito isso, que eu acho que é uma vantagem. Eu claro, tenho metas, gosto, mas não sou aquela pessoa... Não te levas muito a sério? Não no sentido negativo, estou a dizer no sentido de não pões um peso demasiado grande que te trave. Eu acho que errar, para mim, é uma palavra que eu adoro, porque está associada ao crescimento. Claro que sim. E então, não imagino a minha vida sem errar. Não imagino, não consigo imaginar. E, portanto, quando vou, claro, cheia de projetos e cheia de vontade, e como é óbvio, uma pessoa vai ficar muito mais satisfeita se correr bem, mas tenho em mim que o erro é sempre uma oportunidade de aprender. Não fico super deprimida quando não consigo aquilo que estava à espera. Aqui está uma dica fundamental para quem nos ouve, que não, a sério, isso é mesmo, é super importante e tu trazes sempre um ensinamento para casa. Sim. Mas nem toda a gente pensa assim e, portanto, eu acho que essa é uma mensagem muito importante. Eu acho que ninguém cresce se não errar e, de facto, nós diabolizamos muito o erro, não é? Portanto, ficamos muito, o que é que os outros vão pensar? Ou... Eu tenho muito pouco essa reflexão. Visão. Sim, claro. Como qualquer pessoa, gosto que as pessoas achem que aquilo que eu faço é bem feito, mas isso não me escraviza. Não sofres com isso. Não. Gosto de experimentar e gosto de ir... E errando, melhoras e a seguir já... Completamente. Aliás, tem uma história engraçada que uma das estampas mais bem-sucedidas da história da EA foi um erro. Que é, nós íamos fazer uma estampa, era a primeira vez que eu estava a estampar em serigrafia e, portanto, faz-se o quadro primeiro e mandei as medidas do quadro. Eu não sei exatamente o que é que aconteceu com as medidas do quadro, mas imagina, eram umas bananas deste tamanho, as bananas ficaram deste. Portanto, era tipo 3 vezes o tamanho de uma banana. E quando eu vou ver aquilo na estampa, pensei o que aconteceu aqui, mas ficou com um impacto espetacular. Uma startup, portanto, não vamos refazer o quadro e não vamos jogar fora este tecido. Portanto, não estamos na ótica de oversize, banana 3 vezes o tamanho. Vamos fazer isto resultar. Portanto, lá pensamos na modelo da t-shirt, com aquela estampa, foi um sucesso. Portanto, é engraçado que às vezes nós, se tivermos abertura, o erro transforma-se numa coisa... Acabei de ter isso na coleção corrente, uma cor que não veio como nós pedimos, mas resultou, então, nós gostámos e vamos embora. E vamos eu acho isso espetacular mesmo, espetacular, porque isso é uma das coisas que eu acho mais interessante em moda, que é, ok, nós conseguimos prever minimamente o comportamento do consumidor ou o modelo que vai ser mais bem, mas depois há surpresas completamente fora da caixa. E a tua postura perante essa surpresa pode ser mau, pode tornar a surpresa boa ou má. E muitas vezes não é um problema, lá está, resolves, não é? Exatamente. E virou a estampa best-seller. Foi mesmo, eu não consegui ter essa t-shirt para os meus filhos, que eu queria, mas aquele foi assim muito rápido, foi muito giro. E entretanto, estávamos aqui na feira. Já te perdeste, eu também. Feira, exato. Boa. Pronto. Entretanto, quando nós fomos para a feira, portanto, eu já tinha... Quase, eu vou dizer alguma, mas é nenhuma, não é? Quer dizer, quem fez 2 coleções e não tem formação nenhuma, portanto, eu fui mesmo completamente... Mas já tinhas o quê? Parte de cima, parte de baixo? Era tudo. Uma coleção completa. Aliás, eu sou totalmente doida. E então, nessa altura, eu também fiz uma parceria com a Pé de Pato. Sim. Porque disse, olha, cheguei lá e disse... Sapatos de criança. Sim, cheguei lá e disse assim, olha, nós somos uma startup, temos aqui uma proposta, nós vamos para uma feira internacional, eu queria aproveitar alguns modelos, eu experimentava as minhas estampas e nós vamos para a feira fazer um teste, vocês alinham.
alinharam, foi espetacular e portanto... Mas a pé de pato é super clássica, não é? É super clássica, mas o nosso casamento resultou muito bem e ficou muito interessante. Aliás, foi um dos chamariz da feira que acho que resultou imenso ter essa... Porque eu comecei a pensar em que forma é que nós poderíamos chamar a atenção com associações, como nós estávamos a conversar. Sim, colaborações é fundamental, espírito colaborativo. Exato. E também quando fui a essa reunião com a Pé de Pato, fui completamente já com o não é? O não nós já temos garantido. Mas o não nós já o temos, portanto, o que é que custa tentar? E foi super giro porque eles alinharam imenso e são uns queridos e também são super empreendedores e portanto fizemos esta parceria. Portanto lá nós fomos com o cara e com a coragem, também fizemos meias, portanto, tudo que nós nos lembrávamos que pudessem ser acessórios, complementos e que de certa forma transmitissem a imagem, porque as feiras é uma coisa que eu digo sempre. A imagem. E eu digo sempre às marcas. Tens que entrar no olho dos clientes. As feiras, nós temos que fazer produtos que são comerciais, que são rentáveis, que vai... Mas tem que ser diferente, porque estás no meio de 1000. Tens que ter... E portanto, 20 ou 30% pagas uma fortuna e estás na melhor localização e mesmo assim, muitas vezes não é significativo. Ou então tens que ter de facto um produto que chame muita atenção. Completamente. Nas feiras isso é tudo. O próprio ambiente do stand, etc. Tens que romper. Sem dúvida. E o produto que é um produto que se calhar nem te vai levar a encomendas, mas que vai trazer as pessoas para o stand é fundamental. Claro. E é muito poucas marcas que percebem isso quando estão numa feira. E portanto, nós... Como não tínhamos nome, não é? Éramos muito pequenos. Não tinham nome ainda não eram EA? Internacional, não tínhamos nome, mas ok, está bem, ainda não eram conhecidos internacionalmente, não éramos conhecidos, certo. Não é? Não tínhamos também orçamento para fazer parcerias de publicidade lá fora. Portanto, nós tínhamos que ser ousados, tínhamos que usar as ferramentas que estavam à nossa disposição e, portanto, foi o que nós fizemos. Mas conta-me o que é que fizeram, estou super curiosa. Pronto, fizemos meias, fizemos meias com as estampas, que faziam também os looks, fizemos a parceria com o calçado, e depois... Mas os sapatos tinham cores diferentes, eram com... Um dos sapatos era tipo, como é que aquele modelo se chama? É um modelo muito clássico que tem só os atacadores, que é... O de feijão. Feijão, modelo de feijão, que era com um padrão Vichy, que era um padrão que também tínhamos e os atacadores eram amarelos. Uau! E depois tínhamos umas botas que eles têm, que é umas botas estilo militar, em que nós fizemos preta, com frases do Fernando Pessoa, que era o tema da nossa coleção, e depois também tinha atacadores amarelos. Aquilo chamou muita atenção, porque era calçado assim, diferente do que se vê, ainda mais infantil. E então o que aconteceu foi, depois escolhemos esse tema, que é um tema muito da minha identidade total. Eu sou completamente viciada no Fernando Pessoa, é o meu poeta favorito. Acompanhou-me em muitas etapas da vida. E é engraçado, por exemplo, quando eu vim para Portugal, eu vim fazer o exame, não é? Prestei o exame. O que é que te trouxe a Portugal? Vieste estudar? Vim estudar, porque eu, como queria jornalismo, toda a gente dizia, uma experiência internacional é super importante. E então eu pensei, eu tinha vindo a primeira vez a Portugal com 15 anos, meus avós são portugueses dos dois lados, portanto eu vinha, minha avó queria muito que eu conhecesse, fez-me uma volta por Portugal todo, portanto eu tenho muitas raízes portuguesas, sou mesmo Estava a estranhar, gostaste de Fernando Pessoa assim do nada, agora já faz sentido. Eu sou meio, completamente, eu não me consigo ver só como brasileira, de todo, tenho muita coisa És uma portuguesa com um bocadinho de sotaque, é mais nada. É isso. E muitas coisas, eu quando cheguei a Portugal também senti-me muito em casa, porque na minha casa não se comia arroz com feijão, comia-se cozida portuguesa. Engraçado. Portanto, a minha avó fez questão de manter as tradições e o meu pai depois replicou. O meu pai, porque em casa é o meu pai que cozinha. Pronto, essa parte. E então, estávamos na feira. Pronto. Eu fiz essas associações todas e escolhi o tema de Fernando Pessoa. Portanto, nós pegamos, isso também foi uma viagem. Eu quis ir ao universo do Pessoa, que é um universo muito intimista, muito introspectivo e também analítico, mas pesado. É difícil encontrar na obra da Pessoa alguma leveza infantil, mas há. E eu fui um bocadinho pela história dele, que eu acho que é uma coisa que nós perdemos com a idade, que é o Fernando Pessoa foi tudo, não é? Se nós pensarmos, ele experimentou várias áreas, ele tinha essa certa alma infantil, que eu acho que é uma tristeza nós perdemos quando envelhecemos, que é, isto não parece bem, não sei se sei fazer isto, ou mesmo temos na nossa cabeça, eu só sei fazer isto, não é? Sem experimentar. Isso é tão importante. E então
fui por aí, ou seja, por esse lado... Mensagem mais poderosa. Exato, esse lado super experimental que ele tinha, essa forma de viver que eu acho ótima. É porque até nós, por não experimentarmos, há coisas que sabemos fazer e nem sabemos que sabemos. Completamente, não é? completamente. Há coisas que gostamos e nem sabemos, e nem descobrimos que gostamos. Completamente. Isso é se nós assustador, experimentarmos. porque há coisas que nós percebemos com 40 ou 50 anos, não é? Uma vida toda por descobrir. Mas tem a ver com isso, de facto. E com essas limitações que pomos na nossa cabeça, porque eu não sei fazer isto, porque eu não sei fazer, porque eu acho que não... É verdade. Então fomos por aí, não é? Eu fui buscar aquela frase que toda a gente conhece, que eu gosto muito, que é: eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Portanto, fomos buscar mesmo as traduções oficiais destas frases e depois fizemos estampas e ilustrações. Por exemplo, no Eu Tenho em Mim Todos os Sonhos do Mundo, tínhamos uma ilustração que a frase era o cordão do balão e o balão era uma ideia, uma lâmpada, não é? Sim. Portanto, vamos fazer sempre esta brincadeira. Quando o texto mistura com a ilustração e vai passar uma ideia... Porquê? Porque isso vai bater numa coisa que eu acho super importante e eu adoro que aconteça na minha marca. Quando as crianças visitam a loja, eles conversam com a roupa. Isto é um balão, isto é um skate, não tinha visto, e porquê que isto é assim, e porquê que é assado? Portanto, eles também interagem muito com a roupa e começam a pensar que um balão poderia ser uma lâmpada, e assim olham para o resto da vida... De forma mais criativa. Exato. E aberta. Exato, tudo pode ser o que nós quisermos que seja, não é? E então isto é uma assinatura da EA que eu gosto imenso e que gera sempre esse género de impacto que eu gosto. E então definimos o Fernando Pessoa como tema, fizemos a coleção, que tinha... As nossas coleções nunca são muito grandes, porque também, por uma questão de orçamento, obviamente, nós também pensamos muito nisso, para além da criatividade. Gostava imenso de ter um orçamento infinito, mas não é a nossa realidade. Portanto, ainda! Exato, nós pensamos muito em fazer peças. Nós evitamos muito os básicos. Sim. Que eu quero dizer básicos é... lisos. Peças que não tenham para nós... identidade, que é igual em todo lado. Exatamente, que não tenham um valor criativo. Porque a ideia é, ok, vou comprar uma peça da EA que é uma peça mais cara do que aquela que é disponível. Eu acho que é uma lógica que as marcas sustentáveis deveriam, na minha mentalidade, pensar um bocadinho mais, porque eu acho natural que as pessoas... Ou seja, o vestuário não é só um utilitário, não é? Ou não deve ser, na minha cabeça. Acho que é uma coisa que tem um papel de comunicação, tem um papel criativo que nos influencia, da mesma maneira que como eu escolho um quadro para pôr na minha sala ou uma música para ouvir e isso abre a minha cabeça, estimula a minha criatividade, aquilo que eu escolho para vestir também influencia, não é? Há um pensamento, eu já não sei onde é que eu li, mas que eu acho muito engraçado, que é: uma peça de roupa conta a história de quem eu fui, de quem eu sou e de quem eu quero ser. Portanto, eu acho isto muito giro e acho, de facto, se nós olharmos para as pessoas com atenção, nós vamos perceber que as peças de roupa de facto contam isso. E portanto, eu acho que quando nós estamos a desenvolver um produto que tem um preço diferenciado, que é de nicho, porque na realidade o poder de compra não é aquilo que nós gostaríamos na maioria das pessoas, a pessoa deve levar dali alguma coisa que realmente é impacto, que mexa com ela, que lhe diga qualquer coisa. E, portanto, nós temos esse cuidado. Nós queremos que as nossas peças, de facto... sejam importantes na vida da pessoa. Sejam... marquem a diferença. Sim, aliás, isso é... Agora, fazendo aqui um parênteses, é uma coisa que me deixa completamente rendida. É quando os clientes me mandam fotografias de crianças nas férias. Porque eu fico a pensar, daqui a 40 anos, essa pessoa vai ver uma foto na praia verdade. com os pais, com uma peça de roupa que eu desenhei. É uma coisa que deixa-me completamente a pairar, porque é muito poderoso. Fazer parte das memórias das pessoas é uma coisa muito poderosa mesmo. E porque a moda tem isso, tem essa afirmação de nós olharmos para trás e vou pegar nas inspirações que tu tens muitos anos 70 e tens inclusive uma página de como é que as crianças, como é que os miúdos se vestiam. É uma página que vou dizer aqui em inglês, se disser mal, corrijo-me, que é para as pessoas seguirem a página correta. Mas é What Kids Used to Wear, não é? Things Kids Used to Wear. Mas deixa-me então só fechar aqui o capítulo da... Desculpa, já estava a imaginar as fotografias das pessoas vestidas. Fazemos essa ligação já a seguir, é que eu também falo imenso, Madalena. Mas vamos lá. Ou seja, fomos para a feira com este conceito, que é um conceito que também me agrada muito. Ou seja, para além de sermos diferentes do ponto de vista de design, eu acho que é importante trazer
quando se vai a uma feira internacional, algo da Que é identidade nosso. do país. Sem dúvida. Porque isto é uma ausência. Sem Hoje em dúvida. dia, era que nós estamos a dizer, se eu for para Paris ou for para Londres, está toda a gente vestida de forma igual. É preciso perceber de onde é que as coisas vêm, qual é a história que está por trás daquilo. Então também pensamos isto, estrategicamente pensamos, isto é giro, é uma coisa que temos orgulho, que explica o que é ser português muito, Fernando Pessoa explica o que é ser português, e faz todo sentido. Cá fomos e etc. Entretanto, acontece uma coisa muito engraçada, são daqueles episódios, nós mandamos o catálogo, as fotos, não sei o quê, e a organizadora da feira diz assim, olha, achei o máximo a coleção, adorei, vocês tinham um stand super pequenino e tal, eu percebo, vocês estão a começar, mas olha, nós temos aqui um stand de 12x12 e nós queremos oferecer porque nós achamos a coleção o máximo, achamos que vai chamar muita atenção. E nós assim, e eu, na minha maneira, disse... Claro, vamos! Quando desliga o telefone e digo às outras pessoas que trabalham comigo, temos um stand de 12 em vez de 3, como é que nós vamos encher aquilo com uma coleção pequena? Espera! Começamos logo e, portanto, aquilo foi... Tivemos essa sorte. Mas isso foi um feedback não, foi incrível, ótimo, não é? Foi ótimo. Percebemos logo, ok, estamos no caminho certo. Um desespero depois para conseguirmos colocar aquilo, mas tudo assim numa lógica, fomos com as nossas mães, etc, ajudar, e entretanto o stand foi feito com aquelas paletes. Sim. Nós ficamos num Airbnb e estávamos a pensar, como é que nós vamos expor, não é? O que é que... Olhamos assim para a frente e imensas paletes, fomos ao IKEA, compramos aqueles cavaletes, ficou tudo paletes, aquilo foi tudo inventado assim, e aquilo para os nórdicos foi o máximo, um stand todo feito de paletes, aquilo era super reutilizável, claro que era importante, mas confesso que para nós foi mais uma questão de orçamento do que propriamente de sustentabilidade, mas enfim, a apresentação para aquele mercado resultou lindamente, ficou, sim. Porque tinha tudo, não é? E depois estávamos, de facto, numa posição super privilegiada, estávamos praticamente no meio da feira. Mas tu não tens inspiração nórdica? Ou tens? É porque, na verdade, eu vejo esse traço nas coleções. Tenho. O meu irmão é casado com uma sueca. E eu acho que isso também, nós acabamos por ter mais um porque convívio. Eu vejo esse traço nas coleções e acho, de facto, acho que deve ter sido o fit perfeito em Copenhaga. Sim. Há uma pessoa que me fez uma vez uma descrição do meu estilo de design que eu adorei, que dizia que era nórdico com picante. E eu acho-me giro, porque eu acho que sim. Acho que tem ali um traço nórdico, mas depois tem um certo picante. Sim. Picante, sim. Pronto, mas entretanto fomos, montamos o stand e justamente por termos esse traço, eu acho que também chamou muita atenção na feira. E as cores. E pronto, entretanto... Estávamos no normal da feira, coisa vai, coisa vem, chamamos a atenção realmente, começaram a passar os jornalistas e eu, entretanto, fui lanchar. De repente liga-me uma pessoa que estava no stand a dizer, olha, nós ganhamos o prémio da melhor peça da feira. E eu, estás a gozar? Tipo, mas estás a gozar com quem está no telefone a chorar. E eu pensar, ainda bem que eu não estou lá, porque ia ser uma vergonha tremenda. Tipo, eu ter por aquele ar de designer super importante a chorar. Então, e não é normal você ver-se com uma coisa tão boa? Não, mas nós temos aquelas ideias do que é, não é? Passar ali uma certa imagem de sucesso e sei perfeitamente o que eu estou a fazer. Quando nós estamos a vender é um bocadinho diferente. A pessoa põe aquele ar de, não, certeza, nós temos aqui... muita experiência no que estamos a fazer e entretanto lá me recompus e voltei e não queria acreditar, nós recebemos o prémio de melhor peça numa feira na Dinamarca, que é a meca mundial do design, não é? Portanto, tinham produtos lindíssimos, coisas de criança muito giras e recebemos da Kidswear, que é uma revista de publicação, uma publicação internacional italiana, que para mim é a mais fantástica, mais arrojada, tem os melhores editoriais de moda de criança, portanto eu já adorava a revista, aquilo para mim foi incrível, fiquei mesmo muito, muito satisfeita e muito surpreendida e pronto, e fizemos as nossas primeiras vendas internacionais e eu vim de boca aberta porque nunca na vida estava à espera sequer de fazer vendas, confesso, e muito menos de receber um prémio. E depois eu lembro-me que foi muito engraçado, também uma marca nórdica, que não vale a pena agora referir, grande, uma das designers veio ter comigo e perguntou-me assim, então, mas qual é que é o tamanho da vossa equipa de design? Eu disse, olha, mais ou menos 1,65 m. E foi aí que eu comecei a ter noção de que, de facto, nós estávamos a fazer uma coisa com uma dimensão completamente... absurda, se quisermos. Então foi muito... E nessa feira foi daí que eu decidi estudar a moda, porque uma das jornalistas também especializada em moda veio-me perguntar onde é que eu tinha feito o curso de design, não é? Eu tive que lhe dizer a mesma coisa, amiga, não estudei design, e ela ficou completamente desesperada, ela disse, olha,
Mas é que tu tens o talento todo sem teres a parte técnica, portanto era só mesmo depois afinar uns detalhes. E foi exatamente umas medidas. o que ela me disse. Ela disse, olha, é assim, Vai ser fácil para ti. desculpe, mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. Se você fez isso tudo sem Claro. formação, eu imagino que você vai fazer com formação. Você tem que estudar, porque isto realmente... E aquilo ficou na minha cabeça e eu, de facto, decidi depois fazer a formação. E, portanto, fiz e realmente trouxe-me muitas ferramentas, porque tornou-se mais fácil passar trabalho à frente sem estar ali, não é? A supervisionar, apesar de ser uma coisa que eu ainda adoro fazer. Gosto porque eu acho que há uma parte do processo criativo que acontece ali. Sim, e que é é uma muito coisa, uma essência. não é? E a coisa que na escala também acaba por necessariamente perder. É bom poder estar ali e fazer, não é? Os grandes ateliês eles estão ali, todos fechadinhos, e essa parte realmente impacta depois o produto final. Mas enfim, fomos essa feira e depois fizemos esse percurso e fomos galgando terreno no mercado internacional e fomos fazendo a nossa marca cá e lá fora. E vamos fazendo esse percurso. O que é que aconteceu? Neste percurso que nós estávamos a falar de troca de fábricas, continuou sempre essa instabilidade. Ou seja, nós tínhamos público, tínhamos um produto que conseguia prémios, que impactava, que as pessoas gostavam, mas a produção, como não se passa de 100 para 500, continuávamos sempre a ser pequena escala para quem produz. E portanto, a não serem prioridade na própria fábrica. E, portanto, acabávamos sempre por bater na mesma coisa e ter trocado fornecedor e pronto. E, entretanto, dessa pandemia, para ajudar a festa, claro. E eu pensei, eu não quero mais isso para mim. E nasce a Coste. Eu gosto muito de moda, gosto muito de criar, mas isto é muito desgastante. Uma pessoa trabalhar com todo o amor que envolve uma produção de uma coleção para depois não chegar a tempo e horas, não chegar como nós estávamos à espera. Pronto, e já não estavas a trabalhar com as costureiras nessa altura? Não, já quando estávamos começaste com na fábricas. confecção, largaste as costureiras? Sim, foi isso. Nós quando começamos com vestuário já começamos a trabalhar com fábricas, com confecções. Costureiras foi só mesmo na fase dos acessórios. E então, Coste. Então o que é que acontece? Também durante a minha formação eu fui conhecendo outras pessoas que também entravam para um curso de design de moda, mas moda é uma área muito ampla, não é? Portanto, nem toda a gente tem, ou vai acabar como designer. Há muita gente que acaba como stylist, outras pessoas que acabam como modelista, portanto é uma área muito, por isso é que eu acho que também não foi o caminho que eu segui. Ninguém sabe muito bem, quando gosta de moda, o que é que vai acabar, não é? Ou o que é que vai fazer. E aí descobri outra pessoa com quem eu trabalho agora, que é um talento nato também para a modelagem e para a costura, que é impressionante. Porque modelagem e costura, ok, então vocês complementam-se. Que ela não tinha também grande experiência profissional, mas é uma pessoa que se lhe disseres para fazer uma peça de alfaiataria, ela faz. Eu não sei explicar como, mas aquilo acontece. Está lá dentro. Está lá dentro, exato. E então nós ficamos amigas também, até por termos interesses complementares quase, e era engraçado porque quando apareciam trabalhos de design ela pedia muito a minha ajuda e quando era a parte da confecção eu dizia, por favor, tirem-me deste pesadelo. E começou aí a criarmos uma relação, uma dupla criativa, se quiseres, que funcionava super bem. O trabalho fluía muito bem. E então ela começou a acompanhar os meus dramas, não é? Tipo, via-me com as fábricas, não sei o quê, e mais a pandemia. E quando parou tudo, nós começamos a experimentar. E se nós começássemos a fazer nós, aqui, numa escala menor, experimentar, vamos ver o que é que acontece, o que é que não acontece. E começamos, e como sempre, quando nos juntávamos, a coisa fluiu. Que espetáculo! E começaram a produzir diretamente. E então começamos a produzir, que era um sonho meu, produzir em Lisboa, não ter que fazer não sei quantos quilómetros para aqui ou para ali, não é? Sem desprestígio para o Norte, que eu gosto muito dos fornecedores do Norte, e são muito talentosos, mas de facto as cidades perderam muito capacidade produtiva. Não digo que a malta, que toda a gente tenha que produzir tudo em Lisboa, porque não faz sentido, mas também ser só serviços é muito limitador, não é? Nós temos que voltar, de facto, a ter coisas que são produzidas nas cidades, faz sentido. E então, criam o vosso ateliê? Criamos o nosso ateliê. Na altura começamos então a procurar espaços, porque fazia sentido também, porque roupa de criança vende-se online, mas é muito importante ter eu acho que quase todos os negócios, mas na roupa de crianças mais especificamente, porque há muita variedade de tamanhos, é muito mais chato comprar online do que outro produto qualquer. Então pensei, olha, pode fazer sentido encontrar um espaço que possa ser loja / showroom e ao mesmo tempo ateliê. E depois tem uma grande vantagem, que foi o que eu lhe disse. Eu acho que as pessoas na cidade precisam de ser reeducadas para o que é fazer uma peça de roupa. Sem dúvida. Nós hoje compramos uma t-shirt que custa 3 euros, nós não, que eu não faço isso, mas enfim, compramos uma t-shirt que custa 3 euros
e deitamos fora, porque é como comprar um copo descartável, ou, não é? Portanto, a peça de roupa deixou de ter uma história, um valor, passou a ser um descartável na realidade. E é preciso voltar atrás, é preciso perceber que há ali uma história, que há ali uma pessoa, que há ali é feita famílias. por pessoas, claro. E, só que isso é muito difícil de impactar quando é só no discurso, não é? Certo. Nós percebemos isso diariamente na nossa loja, que as pessoas entram e muitas vezes, claro, olham para o produto, entusiasmam-se imenso, olham para o preço, desentusiasmam-se um bocadinho, conhecem o ateliê, a história e ficam tranquilas. Não, é que desaparece. É incrível como desaparece aquela primeira impressão. E de facto isto é muito, muito importante. Eu acho que as marcas deviam fazer algum esforço para mostrar parte do seu processo produtivo, porque isto acrescenta muito valor ao produto. E toda a gente fica mais informada, se quisermos, mais sensibilizada. Mais sensibilizada, é um processo muito mais transparente. E isso é valor na cadeia de produção, de concretização do produto, claro, da A a Z. E depois, o que é que nós fizemos? Como nós íamos produzir em menor escala, nós pensamos, agora se calhar podemos experimentar outras coisas. Por exemplo, esta coleção experimentamos uma coisa que nunca tínhamos feito, que eram casacos de inverno, que é um custo muito mais elevado, e portanto fazer 200 unidades num casaco de inverno para uma marca que está a arrancar é outra conversa. Então pensamos, não, agora podemos experimentar, vamos experimentar. E começamos a fazer esse ajuste. Eu já tinha muita experiência, porque quando se começa a produzir nessa escala, é a própria pessoa que tem que ir atrás dos tecidos, dos aviamentos. Claro, podemos fazer chave na mão, mas há uma diferença de preço, ou seja, todas as limitações que eu tive por ter um orçamento mais reduzido a lançar uma marca, fui acumulando conhecimento, claro, e fui percebendo como é que esse conhecimento poderia ser replicado e como é que também poderia transformar isso numa fonte de rendimento para ajudar todo o investimento que é necessário para alavancar uma marca, fazer uma marca crescer. Tive conversas com fabricantes a ver se os convencia a entrar neste comboio comigo, não é? De vamos tentar desenvolver aqui linhas de menor dimensão, com design, para começarmos a ajustar e eventualmente ir atrás de clientes que queiram quantidades menores e que possa ser interessante, o preço por peça é maior. Foi complicado. Não tiveste receptividade? Não tive grande receptividade. Porquê? Porque, lá está, eu compreendo, é uma indústria de mão de obra muito intensiva, está muito formatada para isso, ainda há muito negócio de quantidade. Certo. E portanto, enquanto houver, eu acho que as pessoas vão levar até ao limite essa visão, não é? Pronto, é triste, dúvida, mas é um bocado a realidade. Vai demorar, não é uma coisa que vai ter que mudar, mas vai demorar. Sim, o que eu acho que é triste, era aquilo que nós, entretanto, podemos constatar, é que nós temos a melhor indústria de calçado do mundo, a melhor indústria têxtil do mundo, e podíamos ter marcas lá fora. Podíamos ter marca, não temos marca porque as pessoas não estão interessadas em fazer investimento de marca, que nós sabemos é duríssimo, é pesado, mas o retorno também é, não é? E quem tem indústria tem umas condições mais simpáticas para de facto avançar para esta, e o momento, eu não diria que é agora, eu quase diria já passou, mas ainda vai a tempo. Vamos sempre a tempo. Ainda vai a tempo de ser feito, e acho que era importante. Portanto, mas deixa-me só introduzir aqui um tema. Na COST, que no fundo é este ateliê que vocês criaram para dar resposta à produção da EA, vocês também fazem esse trabalho para outras marcas, porque no fundo há outras marcas, e esta parte colaborativa é que é interessante, há outras marcas que sofrem das mesmas dores, têm os mesmos problemas, e portanto vocês conseguem dar resposta a estas quantidades menores e no fundo a testes de produto. Mas produzem 100% para a EA, porque no fundo às tantas o volume cresce e vocês conseguem dar resposta. Como é que fazem isso? Para já ou só fazem protótipos e depois passa para... É isso, ou seja, inicialmente fazemos só protótipo, não é? Fazemos a apresentação de coleção, depois dependendo da procura, consegue-se resolver dentro do ateliê ou pode-se passar para fora. Exato. Os que têm mais, se calhar muitas vezes é mais interessante passar para fora. Mas o que nós pensamos, e que eu acho que é a grande vantagem da COST, é... esse problema que nós resolvemos para a EA é um problema que existe para marcas de grande dimensão, porque imagina, quando nós vamos pensar numas amostras para feira, nenhuma fábrica gosta de fazer amostras para feira, vai parar o horário, e nós podemos perfeitamente produzir amostras para quem precise de uma pequena quantidade ou uma amostra de um produto que queira fazer um teste. Portanto, a ideia era essa, era proporcionar às marcas
quem não tem marca, há uma marca de pequena dimensão ou uma marca grande, experimentar, que é uma coisa que nós achamos que faz muita falta na moda. É não temos que fazer o cinzento e o azul marinho porque vamos ter que encomendar 300 unidades, é experimentar o laranja, a vivace, porque faz sentido, porque é uma visão que eu tenho desta peça e acho que pode resultar. E para isso é de facto preciso existir unidades de produção com outra capacidade ou com outras quantidades, não é? E foi por aí que nós começamos, e então usamos a nossa experiência a comprar tecidos, aviamentos, a custo de hora, perceber um valor que fazia sentido, porque às vezes quem está a encomendar pensa: eu vou pagar X euros por uma peça, é muito caro. Mas se eu encomendar 20 unidades, é diferente de encomendar 500, ou 100 ou 200. Portanto, é uma aposta completamente diferente que pode fazer sentido para aqueles tais produtos que nós dizíamos que são produtos que vão fazer com que o consumidor se lembre da marca, que crie uma identidade diferente. Portanto, eu acho que essa aposta é muito importante. E para ela existir, as marcas têm que ter fornecedores de outra dimensão, que estão interessados em agarrar produções de menor escala. E foi por isso que a Costa apareceu. Sem dúvida. E nós estamos a fazer, e é engraçado porque nós estamos aqui a falar, isto é tudo muito recente, não é? Porque nós montamos o espaço em junho. Não, mas o espaço existe desde junho. E nós já temos clientes sem nunca termos anunciado o serviço, ou a não ser assim em entrevista. Portanto, nós não fomos atrás. É porque há mesmo procura, e muita, porque é mesmo um problema real. Completamente. E é engraçado isso, ou seja, eu já sabia que isso ia acontecer porque tinha essa experiência, não é? E mesmo em feiras, nós, quando vamos às feiras, muitas pessoas conversam: quem é o teu fornecedor? E como é que... Porque é sempre um drama. Mas foi engraçado porque foi uma surpresa. Realmente já temos, e tanto aparecem clientes que já têm marca, têm o seu design e portanto levam lá os modos e querem mesmo só confecção, como aparecem pessoas que querem começar do zero e portanto aí eu também entro, que é desenhar coleções e portanto confecção, e nós estamos a tentar fazer à pequena escala tudo, ou seja, um cliente que entre lá pode ter uma coleção feita, não é, com a parte do design, ter a produção, depois eventualmente ter até produção fotográfica. Portanto, estamos a fazer parcerias que proporcionem a quem queira experimentar uma coisa numa pequena escala, saia dali servido, não é? E para nós também é um processo muito enriquecedor, porque para além de ser uma fonte... Tu dás uma perspectiva 360, consegues fazer tudo. E mais, para além de ser ali uma fonte de rendimento nova para nós duas, certo, também é muito enriquecedor, é super inspirador. Porque nós testas imensa coisa e podes fazer uma série de outras coisas diferentes. Sim. E esses teus clientes são só de criança ou também são de... Agora temos, por acaso não temos ninguém, não temos criança só temos a EA, não é porque não aceitamos, é porque calhou. Agora eu desenhei uma coleção masculina que nós vamos começar a produzir e estamos agora em negociações com uma feminina, portanto ainda estamos mesmo a dar os primeiros passinhos, não é? Que para a nossa dimensão é uma coisa que já põe ali muitas variantes. Exato. Em termos de inspiração, tu vais buscar muito anos 70 e é uma coisa muito gira. Há bocado estávamos a falar nisso e depois só para retomar. Exato. É porque tu sentes que era a altura em que se conseguiam, que no fundo a moda conseguia expressar-se de uma forma mais afirmativa? Sim, mais afirmativa e mais livre. Eu acho que eu sou muito obcecada pelos anos 60 e os anos 70, porque acho que são anos de grande explosão criativa, em que havia mesmo, pelo menos pelas peças, havia muito menos medo de errar, não é? As pessoas estavam muito mais dispostas a experimentar coisas, havia Space Age, que nós achávamos que íamos chegar à Lua, e portanto a moda refletiu imenso isso, um mundo de possibilidades, a Terra já não era suficiente, nós íamos a todo lado, e portanto eu acho que a moda refletia muito esse momento, como reflete sempre. Mas as crianças nessa altura não têm nada a ver com o que tu hoje trazes, no fundo eram um bocadinho uns mini adultos, não é? Sim, essa também é uma coisa engraçada, porque até os anos 60, a moda infantil era mesmo mini adultos, sem grande criatividade, mas depois os grandes futuristas da altura, que é o meu ídolo de sempre, que é o Pierre Cardin e o Paco Rabanne, mas eu sou mais fã do Pierre Cardin, que decidiram realmente trazer o high fashion para a moda infantil. Não foram os pioneiros, porque Lanvin nos anos 20 já havia high fashion para a criança, que é uma coisa que ela começou com a filha, não é? Ela era chapeleira e ela começou a fazer roupa porque a filha nasceu e portanto queria uma imagem diferente. Mas pronto, isso foi mesmo um pioneirismo muito isolado, que ficou ali nos anos 20 com ela, que era fora de série, e depois isto perdeu-se. Depois, nos anos 60, começa-se a ver mais dessa necessidade de criar roupa para a criança, atendendo às necessidades das crianças. Porque também
reflete mais uma vez de forma como a sociedade estava a olhar para as crianças. É quando começa... É sempre o que acontece, sim. É quando começa a olhar para as crianças como pessoas, com vontades diferentes, pronto. E a moda começa a refletir isso. E realmente começam a aparecer essas coleções que são incríveis. E muito à frente, uma pessoa se vai ver uma coleção do Pierre Cardin, mesmo do Paco Rabanne dos anos 60, pensa, meu Deus, nós estamos tão atrás. Como é que é possível? Nós estamos em 2020 e estes senhores já estavam... porque eles até não tiveram medo, nas primeiras experimentações, de comprometer o conforto. Porque eles de facto queriam ver como é que uma criança ficava com uma peça completamente... Mas aquilo de facto que eu acho incrível é que permite criatividade, não é? Nós vermos uma coisa dessas, não é? As pessoas às vezes estão muito focadas na utilidade, que é obviamente fundamental, mas nós precisamos, como estamos a falar um bocadinho... De utilidade criativa. Com criatividade. Precisamos de vida para além do Excel, não é? A nossa vida... Porque não se consegue prever tudo numa folha de Excel e, portanto... mais as áreas criativas, é preciso de facto sair ali um bocadinho, e eles saíam um bom bocado, mas é de facto uma época que eu acho onde a criatividade e a liberdade floresceu. Sim, floresceu. E portanto, claro, tento trazer um bocadinho disso numa vertente quase nostálgica, tipo, vamos voltar a momentos em que eu acho que gostava de ter nascido nestas alturas. E portanto... Tento trazer esta realidade para aí porque eu acho que é muito a nossa perspectiva dessa liberdade de se conhecer, de se representar e, portanto, assim, as peças acabam sempre por ter um toque vintage. Sim. Depois, também na pandemia, o que aconteceu? Como também acabei, como toda a gente, por ter mais tempo dentro de casa e fechada e uma pessoa precisa encontrar alguma coisa para se entreter, comecei mais religiosamente a pesquisar épocas e história da moda infantil. E uma coisa que começou-me a chatear, é uma coisa que está muito pouco documentada, muito pouca informação sobre a história da moda infantil. E eu acho que história é tudo na vida das pessoas, não é? Portanto, nós não podemos mesmo olhar para a frente sem olhar para trás. E pensava, há aqui esta lacuna, falta de facto perceber. Eu senti essa lacuna para mim. Pensei, não há problema nenhum em partilhar o que vou descobrir, sem pressão mais uma vez. Tipo, a minha ideia não é fazer isto. E foi uma surpresa enorme também, porque comecei a chamar muita atenção de pessoas do setor. É uma comunidade pequena, mas é uma comunidade muito influente na moda infantil, porque de facto era uma informação que estava... Fazia falta. Exato. Então ali a ideia é de fundo pensar... Portanto, porquê é que se fazia isto nos anos 20? Porquê é que se fazia aquilo nos anos 40? Será que faz sentido em 2020 pegar isto e reaplicar? Não faz. Portanto, surgiu um bocado como ferramenta de trabalho e depois entrou na curiosidade, que também é uma coisa que eu gosto, contar histórias de pessoas e, portanto, foi assim que surgiu esse projeto, que é um projeto que eu acarinho muito e que está para durar. Para durar. Entretanto, a produção é toda ultra sustentável, não vale a pena estar aqui a referir isso, não é? Já acho que está presente na história ADN, toda. Sim. Mas recentemente vocês associaram-se também à White Stamp, que é uma plataforma de venda de segunda mão, mas com troca de produto. Uhum. Como é que tu vês o futuro da segunda mão e como é que nasceu essa colaboração? Eu acho que vejo o futuro da segunda mão como qualquer pessoa deveria ver. Ou seja, já não é uma questão de opção, de autoafirmação, de causa. É uma urgência, quer dizer, nós, se tivermos consciência, acho que essa imagem visual ajuda bastante, que a cada segundo um caminhão cheio de resíduos têxteis ou é incinerado ou vai parar a uma lixeira, nós percebemos a insanidade que nós vivemos em termos de consumo. Portanto, obviamente, apesar de adorar design e adorar criar coisas novas, eu acho que o consumo de peças em segunda mão é uma necessidade fundamental. O que eu acho, e é o que eu espero que aconteça, é que a segunda mão não se resuma à segunda mão. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que nós não precisamos de pegar uma peça tal como ela existia e usar. Eu acho que podemos repensar. Eu acho que podemos perfeitamente. Quer dizer, em alguns casos não é necessário, se calhar gosto exatamente daquilo. O que eu acho que fazemos pouco o exercício de olhar para as coisas com o que isto pode ser, não é? Por isso é que tanta coisa vai parar ao lixo. Certo. Portanto, o que eu gostava muito é que as pessoas começassem a olhar para tudo que têm em casa e não é só uma peça de roupa, é, sei lá, às vezes temos uma manta de uma avó que não conseguimos jogar fora e vai dar um casaco espetacular. E, portanto, isso também é uma coisa que nós fazemos na Cost e que queremos promover na Cost, que é
Transformação de peças. Nós estamos ali no Príncipe Real, não é? E falamos muito com os nossos vizinhos, do género, olha, se vocês tiverem uma peça que queiram transformar, tragam, porque a nossa ideia é criar quase uma costureira de 2021, que é olharmos para os nossos resíduos têxteis com outras potencialidades. E de facto há coisas incríveis que se podem fazer com coisas tão paradas, que têm história, que vão ficar com um estilo único, reflete a tua identidade, a tua história e não vai parar ao lixo, não é? Portanto, era isso que eu queria. Eu acho que às vezes quando nós olhamos, muita gente ainda olha para a segunda mão como é uma roupa que não me identifico, de uma outra época, que não faz sentido para mim. Não é necessariamente. Nós podemos perfeitamente transformar e atualizar. E eu acho que esse é um movimento que eu gostava muito que todas as marcas pensassem. Mas a White Stamp não é isso que faz. A White Stamp é uma troca direta, certo? É uma troca direta. Portanto, é mesmo... Porquê? Porque o que acontece? É normal. Também quando as marcas são produzidas em pequena escala e com qualidade, os produtos têm uma vida muito maior do que aqueles que nós compramos no fast fashion. Sobretudo no que toca a crianças, deixa de servir, não é? Portanto... faz sentido rentabilizar aquele investimento, não é? Para toda a gente e continua a estar atual muitas vezes, portanto é uma iniciativa muito louvável e acho que com muitas pernas, potencial. sim, com pernas para andar. Mas outra coisa que eu também acho muito engraçada, que tem começado a crescer imenso, que são lojas que vão buscar estoques antigos de marcas, não é? De épocas mais populares, como anos 60, e vendem, portanto, em criança há algumas muito giras em França que vão buscar marcas francesas dos anos 60 que têm vestidos incríveis e coisas super giras. Lá está, um trabalho que era feito com outro cuidado, com outro tempo e que não precisa estar num armazém. Portanto, eu acho que é engraçado. E a moda é cíclica, portanto, na verdade, completamente. Mais tarde ou mais cedo uma peça antiga vai estar completamente atual, não é? E as próprias marcas deviam olhar para o seu estoque e pensar, se eu atualizar isto, não é? O que é que eu posso fazer com isto? Ou mesmo, eu vi uma marca antiga que já não existe, que achei giro, vou buscar aquilo e vou transformar com o meu ADN. Portanto, eu acho que nós precisamos muito desse movimento de reutilização e o universo aí é infinito, não é? Tem muitas possibilidades e eu acho que o consumidor está muito interessado nesse tipo de iniciativas. Perfeito. Próximos passos, Milena, para onde nos vão levar os sapatos da EA? Olha, os próximos passos são sempre... Fazer crescer estas iniciativas todas incríveis. Já falaste um bocadinho também, não é? Sim. De no fundo, ir buscar outras coisas. Sim. Mas assim, a mais curto prazo, o que é que as clientes da EA podem esperar? Eu acho que podem continuar a esperar uma marca que está sempre a tentar reinventar a sua realidade ou os dias de hoje, não é? Com um cheirinho dos tempos antigos. E eu gostava muito também de que a marca fosse aos poucos evoluindo para produtos diferentes para mães. Era uma coisa que eu gostava, sempre com este foco, porque nós começamos a fazer algumas experiências agora em ateliê que têm resultado de forma engraçada, que é outra coisa muito grave na indústria têxtil, que é quando fazemos uma peça de roupa, há um desperdício que não é possível de usar noutra peça de roupa, mas é possível num acessório. Portanto, fazer aqui uma volta para trás e pensar novamente em acessórios que possam ser utilizados com retalhos menores. Eu não gosto muito da mãe igual ao filho, apesar de que comercialmente isto é interessante e respeito muito esse gosto. Mas no fundo um apontamento que faça gostava uma ligação. muito de que houvesse aqui uma evolução para mães ou para pais, porque é engraçado, os homens adoram a nossa marca, faz sentido. Portanto, ter aqui outros acessórios, outros complementos que vão nascendo do desperdício. Portanto, a ideia também é aproveitar isso. Tornar o processo todo ele muito enxuto. Sim, e outra coisa que eu queria era desprender-me aos poucos das coleções. Portanto, queria começar a ter peças que aparecem no momento em que apareceu a criatividade, não é um momento em que alguém determinou no calendário que isto tem que aparecer, não é? Portanto, queria Mas eu acho que estamos a caminhar para isso, Milena. Acho que vai ser muito bem aceito, porque primeiro o clima está como está, portanto é verdade. Já devíamos estar com frio, estamos com calor. As pessoas também cada vez mais querem um bocadinho de tudo no ano todo, porque viajam por uma série de E as próprias marcas que vendem multimarcas dizem-nos, nós queríamos. E eu acho que faz sentido lançamentos específicos e frequentes que não estão associados a uma primavera, verão e um outono e inverno. E eles precisam, quer dizer, ao longo da estação, normalmente há ali aquela enchente que toda a gente lança e depois não há novidade, não é?
Portanto, eles precisam destes tempos diferentes. E eu Claro. acho que sim, isto tem que haver essa liberdade também de calendário para Claro. promover a liberdade da Criativa, criação. Sim, claro. sim. Última pergunta, porque o tempo, não Exato. eu ficava aqui a tarde toda, não é? Como é óbvio. Para quem está a começar um projeto desta natureza, seja no têxtil ou não, mas no fundo um projeto próprio e tu tens muito este contacto com as marcas que estão a começar e que precisam deste apoio, qual é o conselho que tu gostavas de deixar? Há um conselho que eu acho que é inevitável, que é paciência, eu acho. Acho que as pessoas devem apostar nos seus sonhos, mas não devem ter a ilusão de que as coisas acontecem rapidamente, não é? Eu acho que, por exemplo, acontece muito nós lançarmos um produto e ao final de um ano ou 6 meses dizer isto não resultou, sobretudo quando se vai lançar uma coisa completamente diferente, como nós estávamos a falar de nichos, que é um bocado aquilo que nós também acabamos por trabalhar. É preciso tempo e persistência e acreditar na visão que se tem das coisas, porque o normal é, claro, a maior parte das pessoas não vai nos saber aconselhar quando nós queremos fazer uma coisa disruptiva. Claro. Portanto, é preciso, de facto, eu acho que o conselho é a paciência e a resiliência, não é? Que é diferente da insistência. Eu acho que, obviamente, que as ideias têm um prazo e chega a uma altura que a pessoa tem que perceber, mas eu acho que esse prazo é demasiado imediato hoje. Portanto, é preciso dar tempo ao tempo nas coisas, mas isso não é fácil. Mas não é fácil em mentes inquietas e que têm sentido de urgência, mas é um conselho muito sábio e é fundamental. Eu acho que é fundamental. As ideias novas precisam de tempo e o tempo exige paciência, portanto era o conselho que eu daria. Muito bem, Milena, adorei conhecer-te. Também, Madalena. Adorei conhecer os bastidores da IEI e da COST, que eu acho que é um projeto com um potencial gigante. Pois é. Tem que ir lá conhecer. Boa, sim senhora. A IEI já se viu o potencial que tem com esse feedback internacional, portanto, toda a força, muito sucesso. Obrigada. E muito obrigada por teres vindo. Eu que agradeço, foi uma conversa super interessante, adorei mesmo, gostei muito, mesmo giro. Também gostei muito de conhecer a Madalena. Obrigada. Obrigada.